Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Inveja é querer ter o que o outro tem. Mais que isso, é sentir raiva porque o outro tem o que você gostaria de ter. Pode estar associada à ambição, ao apego, à cobiça, pode ficar guardada com você, mas também pode fazer muito mal aos outros. Seria a inveja o pior dos pecados capitais? A inveja dentro da nossa vida amorosa é o tema de hoje do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa terceira temporada, dedicado a decifrar os 7 pecados capitais. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, ainda distanciada pela pandemia, Ana Canosa. Luxuriosa sempre, gulosa às vezes, invejosa jamais. É isso mesmo, Ana? Ai, Jesus, mentira! Invejosa também. Tudo bem, gente? Vamos assumir. Tudo bem, Ana? Essa coisa do... É curioso, né? Porque eu tenho a impressão, não sei se vocês compartilham dessa ideia, que a inveja é o pecado mais difícil de se admitir. Porque os outros têm sempre um lado positivo, né? Então, se eu sou preguiçoso, mas a preguiça é boa também. Guloso, gulinha de vez em quando, luxúria, prazer, né? Até o egoísmo, né? A soberba, eu acho que tem uma relação com o orgulho próprio, é importante ter um pouco de egoísmo, Agora, dizer que você inveja o outro, que você quer que o outro, né, morra porque tem alguma coisa que você não tem, eu acho, como diz o Leandro Carnal, é o pecado mais envergonhado de todos os pecados. Olha, vamos saber a opinião da nossa convidada de hoje, que é a jornalista Marta Mendonça, do site Sensacionalista. Tudo bem, Marta? Tudo bem, meninas. Adorei o convite, estou adorando estar aqui. Essa série está maravilhosa. Obrigada. E aí, Marta, a inveja é o pior dos pecados? Cara, vocês estavam falando e eu estava pensando aqui, me lembrei que em outras edições, né, dessa série de vocês sempre perguntam, você é guloso, você é preguiçoso? E eu fiquei pensando aqui, elas vão me perguntar, você é invejosa? E aí, cara, eu acho que, apesar de ser o pecado mais envergonhado, eu acho que todo mundo é invejoso, né? Acho que todo mundo é invejoso. Tô me sentindo melhor com isso agora, gente. Todo mundo é invejoso. Eu, com certeza, sou muito invejosa, porque eu sou muito observadora e eu sou muito, não diria muito, mas assim, um pouquinho competitiva. Então, isso tudo fomenta a inveja, né? Isso enfim. E aí, claro que não é uma inveja assassina, né? Como a Ana estava falando agora, que você quer que a pessoa morra porque ela não tem... Não é isso, mas você almeja, né? Você vê a pessoa e a inveja, ao mesmo tempo que ela tem uma raiva, ela é muito misturada com admiração, né? Então, tem muitas relações que misturam amizade com inveja, porque você, ao mesmo tempo, admira e você observa de perto. Então, se você admira, você também quer, você se coloca do lado, você se compara. A inveja está muito ligada a inclusive aos relacionamentos amorosos, aos casamentos, namoros. A inveja está presente nisso tudo, né? Então, eu acho que não só é um pecado muito envergonhado, mas é um pecado talvez muito presente, muito presente. Você está falando uma coisa importante, né? Porque a inveja ela tem uma relação com ser visto, né? Então você fala, por exemplo, essa coisa do olho gordo. O quanto que a gente se preocupa, todas as religiões, então bate na madeira, toma banho de não sei o quê, porque ser invejado na nossa cultura tem uma característica de poder. Se eu sou invejado, é porque eu tenho alguma coisa que você não tem, porque a inveja tem isso, né? Você tem uma coisa que eu não tenho e eu quero ter. Então, ser invejado te dá um certo poder, porque você tem alguma coisa que os outros cobiçam. Então, por exemplo, quando eu entro no avião, a minha inveja está aí. Eu vejo aquela pessoa na primeira classe
puta que pariu, eu morro de inveja. Eu falo, caraca, eu quero ficar nele, eu quero, sabe? Mas ao mesmo tempo você não quer que a pessoa morra, né? Pelo amor de Deus, ainda mais porque eu tô no avião, eu só não posso nem querer que ela caia no avião, porque eu tô dentro do avião. Mas eu morro de inveja. Agora, isso, eu não quero que a pessoa não tenha, eu cobiço aquele espaço também, né? Claro. Agora você imagina a inveja em tempos de redes sociais, em tempos de supervisibilidade. Mas é isso, quer dizer, se você inveja o que você vê, o advento das redes sociais multiplicou absurdamente a inveja no mundo, né? Total. Nossa, é insuportável você ver, né, tudo que todo mundo tem que você não tem e que te coloca num plano inferior. A soberba te coloca acima, a inveja te coloca abaixo. E tem um fator propulsor, né, Ana, assim, de motivação. Pode ser essa coisa de não querer o mal da pessoa e ter uma motivação para querer aquilo. Sei lá, você viajou, pô, eu também quero viajar para esse lugar. Vou trabalhar, vou juntar meu dinheiro, nos próximos férias eu vou para lá também. Né? Agora, não é você não está querendo o mal, isso é alguma coisa alcançável para você, de alguma forma, né? Você pode transformar a inveja num desafio, né? Um desafio de conseguir, num desafio, quer dizer, é você pegar um sentimento que é negativo e transformar em alguma coisa de positiva. Não deve ser fácil, não, mas eu acho que você pode ir por aí, né? Em vez de querer o mal da pessoa, querer o seu bem também, né? Olha, os casos que a gente tem hoje não vão nada para o positivo, viu, gente? Vamos começar a analisar aqui. Vamos para o nosso Manda Casos. Manda Casos. A primeira história é da Vera, 50 anos, dona de casa de São Paulo. Eu tenho uma relação muito complicada com o meu corpo, desde que eu era bem jovem. Na adolescência, eu vivia me comparando a mulheres magras e sempre perdia nessa comparação. Lembro depois de uma chefe que eu tive e eu não conseguia parar de admirar e invejar o corpo dela. Para piorar, minha única irmã tinha o corpo perfeito. Ela era parecida comigo, porém ela era magra e eu, a gorda. Por causa disso, nunca consegui ter um relacionamento pleno. Sou muito travada no sexo por vergonha do meu corpo. Já aconteceu 2 vezes de eu terminar namoros, mesmo estando apaixonada, por falta de coragem de transar. Hoje em dia, eu ainda sinto vergonha de ficar nua na frente do meu marido. Por esse motivo, também acabo evitando relações sexuais. E quando transamos é super rápido, porque eu não suporto o meu corpo. Vivemos em crise por esse motivo. Sexoterapia. Gente, é tadinha, mas isso é tão real, e isso é tão real não só com a questão do feminino, né? Eu acho que muito real no feminino, porque nós tivemos por muito tempo essa coisa do ideal, né, da feminilidade. Qual que é o ideal da feminilidade? É ter um corpo XYZ, engravidar, ser esposa e ser mãe, quer dizer, isso foi construído socialmente por muito tempo. Então as mulheres se comparam o tempo todo às outras mulheres. Vocês vejam, por exemplo, a Branca de Neve é o clássico da inveja feminina. Então a madrasta está reinando, está tudo bem. A hora que a Branca de Neve fica linda, e o espelho, que é na leitura lacaniana, a voz do outro maiúsculo, o outro é o social, é quem me avalia, diz, gata, tu não é a mais bonita. A madrasta, gente, enlouqueceu, essa mulher enlouqueceu, né? Então, o que a história dizia, né? Que a competição feminina pela beleza, pela juventude, né, é alguma coisa que feria o narcisismo da madrasta, da rainha mor. E isso é reproduzido em todas as histórias clássicas, né? Acho que depois do final do século XX isso vai mudando, mas a gente vê esta marca da questão corporal na comparação com os ideais de beleza. E você vê no depoimento que a gente, né, acabou de ouvir, que é a irmã. E para piorar a situação, a minha irmã é igual a mim, parecida. Quer dizer, volta a história lá do Silêncio. Você inveja o que você vê. Poucas coisas você vê mais, principalmente na juventude, adolescência, do que um irmão, né? Do que uma irmã, né? Então, olha a loucura dela. Além de tudo, ela ainda tinha aqui, ali do lado uma pessoa que era parecida com ela, mas era perfeita. Isso é mais ou menos o quê? A irmã gêmea da Gisele Bündchen.
Ela tem uma Justamente. gêmea, entendeu? Meu Deus. O que deve ser horrível ser a irmã. Ela precisa ter uma autoestima, um trabalho de terapia absurdo para ser irmã gêmea. Ela é Do gêmea e não bicho, né? idêntica, né? Gêmea não idêntica. Agora, Gêmea não idêntica. eu quero usar também essa observação da Marta, né, sobre a questão da irmã, porque tem muitas teorias que se apoiam, que dizem que a inveja, ela nasce na rivalidade fraterna mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, a história de Caim e Abel é o começo, o primeiro homicídio da Gênesis é Caim e Abel, homicídio e fratricídio, né? Quer dizer, os irmãos, né, eles disputam, né, um lugar de privilégio e eles são um espelhamento familiar, intrafamiliar daquilo que você não tem perante seus pais. Então, o que você possui que é mais admirado do que eu? Então, e na história de Caim e Abel tem exatamente isso, né? Então, a rivalidade fraterna, ela é explicada como talvez sendo a primeira grande manifestação da inveja no seio da família, né? Quando você tem irmãos, porque é a competitividade com os irmãos. E eu acho que isso é muito real, né? Porque todo mundo quer ser o privilegiado da família, quer ser o filho mais legal. Aí, se você não é a mais inteligente, você dá um jeitinho lá para ser, sei lá, o mais engraçado. Nossa, na minha vida isso foi muito presente. E eu sempre me senti muito mal por isso. A minha irmã era muito bunda dura e cinturinha e assim, alta e magra e ela nunca, coitada, acho que podia imaginar. E ela é leonina também, tem esse problema. Então, eu acho que ela nunca ia imaginar que toda, né, aquela aura dela me incomodasse tanto. E eu demorei muito para ficar em paz com isso. Assim. Acho que depois da vida adulta só. E mesmo assim, vivi outros episódios muito difíceis na minha vida adulta por conta da minha irmã. Difíceis de revelar, né? Porque é isso, é uma vergonha um pecado muito envergonhado. Haja terapia. A inveja parece que te diminui, né? Diminui você, o que você é, né? É muito ruim. Eu, graças a Deus, tenho irmão. Só irmão. Mas é curioso, né? Porque tem situações em que você, por exemplo, em que a cobiça da admiração é fácil de você identificar, né? Você fala, isso aqui eu admiro. Então você chega para uma amiga, para uma pessoa e fala assim, pô, tô com inveja de você porque você é admirável. Então a admiração, ela fica muito clara, né? Mas tem pessoas que é um misto de admiração com incômodo, que muito provavelmente tem a ver com a nossa história, né? Um incômodo, aquela pessoa nunca te fez nada, não fez nada, mas tem um incômodo. Hoje de manhã, eu estava conversando com um paciente que eu adoro, e ele é profissional de saúde, da frente da Covid, e o parceiro dele foi viajar para fora do país e está com a mãe para passar a quarentena lá. E aí ele começa a sessão, já faz mais ou menos um mês, ele está sozinho em casa. Daí ele começa a sessão reclamando do apartamento, reclamando da solidão, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando do trabalho, reclamando de tudo, assim, se colocando numa posição super mal. Aí, dali a pouco, ele fala assim, eu falei, e o fulano? Tá ótimo, né? Tá lá com a mãe fez um quartinho para ele no escritório, porque ela é uma fofa, fez um escritório para ele, tá trabalhando lá, cafezinho, almoço, jantar, e esse final de semana eles foram viajar, e assim, ele todo pimpão, né, de bermuda preta, camiseta preta, nada a ver com praia, nada, eu já disse para ele que ele não tem nada a ver com praia, mas ele estava lá escalando as pedrinhas na praia, né, depois, o que aconteceu? Pegou insolação. Gente, eu falei assim, bicho invejosa, gata, tá invejosa, porque ali... Pegou isso, eu disse. Então, esse aí, sabe o que é? O bem feito. Sabe quando você fala assim, bem feito? É um horror. Você veja, e nós mulheres, isso é tão comum com as mulheres. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando aparece uma notícia, não sei se vocês concordam comigo, aparece uma notícia de uma mulher que morreu ou teve uma complicação numa lipoaspiração. Bem feito. O povo cai matando, bem feito. Quem mandou ir lá cuidar do corpo? Que coisa mais fútil. Gente, não é para morrer na porra da lipoaspiração. Tem uma pontinha de prazer mesmo, né? Eu acho, não nas tem? Pessoas. Nossa, mas ela estava fazendo... Nossa, mas nada a ver, ela está mudando pela, sei lá, 80ª vez a prótese. Para que ela vai fazer? Tem um prazerzinho ali né, no que aconteceu, é bem doido. Agora, você estava falando desse negócio das amigas...
e das pessoas que se relacionam, seja casal, seja amigo, seja irmãos. E essa coisa da inveja e de admiração, eu acho que ela fica oscilando, né, altos e baixos. Isso me lembra a série napolitana da Helena Ferrante, das duas amigas, né, que agora tem a série e tal. É todo o tempo assim, né? É uma história todo o tempo assim, das duas amigas que o relacionamento delas atravessa a vida inteira, a história é contada da vida inteira, e todo o tempo é uma história de admiração, de inveja, e de a inveja da outra te levando mais longe. É todo o tempo essa dinâmica, esse processo de admiração. A admiração leva à inveja, porque talvez você não esteja participando de tudo com aquela pessoa, e aí aquela inveja te faz querer superar o que a outra tem, e você vai além, mas quando você não sabe, mas a outra já foi mais além ainda, né? É uma loucura essa dinâmica da amizade, inveja, admiração. É muito louca, é interessante pra caramba. Agora, nesse caso, né, Marta, é esse exemplo da inveja que eleva a pessoa, né, o que faz conseguir mais coisas. No caso dessa nossa personagem aqui, a inveja que ela sente, ou essa comparação, derruba a autoestima dela num nível que ela nunca mais, que ela não consegue ter o mínimo de prazer com o corpo dela, né? Exatamente, aí, destruidor. A questão que eu me coloco é assim, primeiro, a autoestima tem mais a ver com como o outro te vê ou como você se vê? Quanto que o olhar do outro é importante? Eu acho que o olhar, eu sempre digo que nós somos viciados no olhar do outro. Não tem como ser diferente, eu acho que isso faz parte da constituição da relação quando você nasce e que é o outro que te confere quem você é. É a mãe ou quem cumpre a função materna que diz, que bonitinho. A Melanie Klein, psicanalista, já dizia que a inveja é primária, que o bebê tem inveja do seio da mãe, que é nutridor e possui tudo que ele não tem. Que a inveja já é alguma coisa que a gente tem que lidar muito cedo. E não tem jeito que a autoestima ela vai passar, sim, pelo olhar do outro. Não tem jeito. É o outro que me confere quem eu sou. Agora, a gente tem que, eu acho que é uma questão de desenvolvimento, né? O quanto que eu vou elaborando o que eu quero de mim e deixando um pouco de lado o que eu acho que querem de mim ou o que eu acho que eu queria porque todo mundo está dizendo que quer. E isso é sinal de amadurecimento e acho que você vai ficando menos invejoso mesmo, né? Porque você vai olhando para você, quem você é, precisando menos da aprovação alheia, né? Então eu acho que quanto menos você precisa da aprovação alheia, menos invejoso você será. E essa inveja do corpo que a gente, como mulher também, a gente cresce dentro dessa pressão dos padrões estéticos e as capas, né? Hoje as coisas estão mudando, mas é isso, a capa da revista já ensinou pra gente a vida inteira como ter o bumbum da fulana, né? Ou a cintura da ciclana, é você sempre querendo o que o outro tem. Né? Isso faz parte da gente. A gente ficou assim, a gente criou essa referência de beleza que se não for assim não tá bonito, né? Agora com esse movimento de valorização dos corpos reais, da autoestima, do empoderamento feminino, talvez a gente veja uma geração com mais autoestima e menos inveja, será? Eu penso muito nisso, né? O quanto esse movimento, né, da real beleza, essas coisas, o quanto isso de verdade mudou na cabeça das pessoas. Às vezes eu acho que não. Eu acho que só mesmo a boa experiência da vida consegue fazer com que essa inveja ou se anule ou diminua. Eu, por exemplo, quando você falou da nossa primeira participante, eu já fui me identificando de cara, porque assim, eu sempre fui barriguda. Por mais que eu emagrecesse, mesmo nas minhas fases mais magras, eu sempre tive aquela pochete, mesmo malhando, mesmo... Assim, como pra caramba também, mas sempre tive aquilo. Depois tive 2 filhos, os meus filhos eram bois, nasceram imensos, uma coisa horrível, e assim, depois das gravidezes e tudo, eu emagreci, não sei o que, mas não teve jeito da minha barriga. Só que assim, por que isso não me derrubou ao longo da minha vida? Porque assim, as boas experiências, inclusive sexuais, me mostraram que eu não precisava ter aquela barriga
linda para fazer sexo bem, para estar bem. Então, assim, foi a boa experiência. Quer dizer, quando eu era adolescente, eu invejava as barriguinhas chapadas de amigas. Quando depois a minha vida foi rolando, eu comecei a perceber que, claro, eu adoraria me olhar com aquela barriga, mas isso não me impediu de ser feliz, de fazer sexo bem, de tudo mais. Então, assim, só a boa experiência talvez diminua esse sentimento. A maturidade ajuda muito, né? E agora, a gente é muito cruel, e a gente é cruel mesmo sem perceber, assim, é muito natural. A competição do ideal está dentro da gente. Né? E acho que isso tem, como a Marta falou, acho que isso tem a ver também com o amadurecimento. Quer dizer, quando você tem 30 anos, você quer ter a bunda de 30 anos, maravilhosa, aquela bunda incrível. Não, tem gente que dá ódio, né? Você olha a bunda que a mulher faz, eu tenho ódio dessa mulher. Sai daqui com essa bunda linda. Mas você fala brincando, você vai. Agora, quando você tem 50, 60, se você ficar preso nesse padrão, acabou a tua vida, porque você nunca vai se libertar, né? Então, é um caminho árduo esse. Até porque tem gente que diz que a inveja, ela tem o seu lado biológico. Ela tem também uma questão de preservação na competitividade da sobrevivência. Agora, dentro da sexualidade, me parece que as mulheres estão mais confiantes e eu não sei se o tipo de inveja muda, né? Se é a inveja por performar ou se é a inveja pelo quantas pessoas você já pegou ou outros tipos de inveja. Mas a inveja do corpo talvez esteja sendo superada assim, por uma geração mais nova. Mas tem essas outras questões, né? Tá bom, eu tô assumindo meu cabelo, eu tô assumindo meu corpo, mas você tá transando muito? Com quantos? Já deu pra mulher? Já pegou não sei o quê? Já experimentou, já fez swing? Não é? Não sei, mas... Sim, viram novos critérios, né? De estar no topo, né? Não, e até o novo corpo, a nova assumir pode ser invejado, porque aí as pessoas dizem assim, nossa, você viu como ela conseguiu, o cabelo dela tá todo branco, gente, ela assumiu o cabelo branco, e aí a gente vê isso também como uma coisa muito entusiasmada. Não tem jeito então, gente, não tem jeito. Não, tem sim, jeito. Amiga, tem, a gente vai conseguir. O que a gente vai, mas e aí, o que a gente vai falar pra Vera? A Vera, que tem 50 anos, ainda pode conseguir resgatar a sua autoestima e ser feliz na vida sexual dela e amorosa? Cara, talvez mais fácil agora. Eu acho que o cenário está mais fácil, como diz a Marta, nesse momento, do que outro. Eu acho que ela podia parar de seguir qualquer tipo de pessoas que têm um corpus em que ela fica achando ideal, que ela fica comparando com o dela. Ela tem que ir atrás de pessoas que se libertaram, pessoas com corpos diferentes, e escutar essas mulheres, para ver se ela se empodera também, né? Agora precisa ver também o quanto que esse parceiro ajuda nesse processo, né? Não sei se ajuda. Porque tem isso também, olha só, tem isso. É muito, muito comum as mulheres estarem do lado dos seus parceiros e os parceiros olhando a televisão, fazendo comentário da bunda das outras. Assim como quem não quer nada, sabe? E isso vai limando e estimulando a competição feminina. Então, quando as pessoas dizem as mulheres são mais invejosas, as mulheres são mais competitivas, talvez as mulheres sejam mais invejosas e competitivas porque, de alguma maneira, a sociedade estimula que as mulheres sejam mais invejosas e competitivas para elas conseguirem o grande macho reprodutor alfa do inferno, o príncipe encantado. Hoje esse processo está mudando muito, né? Então a sororidade feminina ela vem justamente para fazer com que a gente, né, se destitua disso e que a gente passe a cobiçar mais do que invejar, né? A admirar mais do que desejar o mal, né? E tirar a frase do bem feito. E esse cara que fala isso, né, e derruba a autoestima da mulher, mal sabe ele que a autoestima é um dos atributos mais sexys de uma mulher, né, e mais empoderador na cama, não? Tá derrubando e tá se fazendo mal para ele mesmo, no fim das contas. Totalmente, e eu acho que começa a surgir também aí uma inveja feminina, assim, do masculino. Esse assunto tem tudo a ver com o nosso segundo caso, que a gente vai ouvir logo depois desse intervalo. O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer,
converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A segunda história é da Mercedes, 48 anos, produtora de São Paulo. Manda casos. Conheci meu primeiro marido quando eu tinha 17 anos. Me casei depois de 2 meses de namoro, e virgem. Eu achava o sexo muito bom, e ele era um cara atencioso, simpático, inteligente, então eu estava muito feliz. Até que um dia, um amigo dele deixou escapar que o meu marido tinha saído com um professor gay quando eles estudavam juntos. Eu me fingi de desentendida, mas fiquei com aquilo na cabeça. Até que um dia, depois de eu provocar muito, ele me contou, e foi além. Disse que gostava de transar com travestis. Aquilo foi um choque muito grande. Como assim ele queria um homem com corpo de mulher, sendo que ele já tinha uma mulher? Acabei me separando depois de 2 meses e isso marcou para sempre a minha vida. Sexoterapia. Nossa Senhora, hein, Que gata? história, hein? Que história, hein? Será que rola uma inveja de um corpo que tem os 2 atributos? Não sei, né? Porque fiquei pensando nisso, né? Porque de alguma maneira a gente tem que elaborar as diferenças ao longo da vida, né? Principalmente na infância, você elabora a diferença em relação ao outro. O meu corpo é assim, o corpo do outro é do outro jeito. E eu fico sempre pensando que as pessoas que têm atributos dos 2 gêneros, elas são muito cobiçadas, sabia? Porque elas têm o que eu não tenho, não é? O que mais me chamou a atenção é assim, tá bom. Não, primeiro que ela disse que ela era feliz, né? Então, assim, se ela era feliz, ela foi lá cavucar nesse passado e questionar tanta coisa, sendo que ela estava bem. Mas, de qualquer maneira, aparentemente, saber que ele já tinha transado com homens gays não a impactou da mesma forma que saber que ele transava já tinha transava com travestis, né? Sim, Isso como aqui se não fosse, assim, tivesse a ver com ela, né? Por que Tipo, não? homem é homem, eu sou mulher. Gay não, por que com gay não incomodou tanto? Quer dizer, incomodou, mas era uma coisa aceitável. E na hora que ele fala com travesti, isso não dá para aceitar. Sim, é a frase dela, né? Para que ele queria um homem com aparência de mulher se ele já tinha uma mulher, né? Então, mas não tinha ela, né? Mas não era ela, né? Então, eu acho que, por exemplo, na travesti tem uma característica de especificidade anatômica por conta dos atributos que se colocam, que eu não posso competir. Como é que eu vou competir com uma travesti, meu bem? Me conta aí. Não tem como. Eu não tenho pinto, querida. Não dá, né? Eu estou falando de uma travesti que tem um corpo com um seio, com cabelo comprido, sei lá, ou com atributos do feminino. Não dá para competir. Compete? Não. Com a mulher vizinha eu consigo competir. Eu posso dizer que ela, tá vendo? Né? E as mulheres adoram falar isso. É bonita? Uxi, mas é burra. Né? E homem também faz isso, né? Você fala que o cara é bonito na TV, fala assim, é viado. Porque quer evitar a competição, né? Então a gente sempre tenta, nessa comparação do bonito do que tem do outro, que tem essa miss da inveja, a gente tenta evitar a comparação. Ana, nessa história, né, que a Marina acabou de apresentar para a gente, pode ter no meio misturado essa coisa da inveja do pênis? Então, acho que a inveja do pênis, ela foi vamos dizer, um conceito, né, elaborado pelo Freud em 1903, na teoria do desenvolvimento psicossexual infantil, em que ele dizia que, na verdade, o Freud foi a primeira pessoa que fez uma distinção entre o sexo biológico e a sexualidade, né, que a sexualidade tinha um outro lugar, que não só o sexo biológico, né, e ele foi muito importante por causa disso, né, que ela tinha todo um investimento psíquico mesmo.
de entendimento do feminino, do masculino, da energia e tal. Então ele diz que no momento em que as crianças vão fazer uma diferença dos corpos biológicos, do corpo anatômico, né, que a menina, de alguma maneira, tinha ali, na marca dessa diferença, uma inveja do pênis, né? No pênis como um órgão que ela não tinha. Mas o que ele queria dizer não era exatamente uma inveja no sentido do conceito de gênero, que a gente vai ver depois. Isso vai ser a posteriori colocado. Ele queria dizer só que, de alguma maneira, a gente tinha que marcar as diferenças, e as crianças precisam aceitar o diferente, de algum jeito. E o caminho da menina no complexo de Édipo é longo, e o do menino também. Agora, mais à frente, né, as pessoas vão entender a fala da inveja do pênis muito mais como a inveja daquilo que eu não possuo, que tem a ver com a diferença na comparação. E quando a gente pensa, não no pênis, mas a gente pensa no falo, como alguma coisa que é representante simbólico do pênis, a gente está falando do quê? Eu nasci com um corpo, eu tenho um pênis, portanto eu posso votar, eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso transar antes, depois, durante o casamento, ter várias mulheres. Então, assim, o falo ele ficou representante de poder. Então, quando a gente faz uma leitura de gênero sobre a inveja do pênis, você está falando da inveja do significado de nascer com um pênis dentro de uma determinada estrutura, né? Agora, essa história da inveja do pênis, ela foi muito específica de uma construção teórica. O Freud nasceu, né? O Freud estava em 1903, era burguês, branco, machista também, né? Mas, de alguma maneira, ele já consegue fazer uma leitura de que existia uma marca, né? De que a gente precisa fazer das diferenças, que nem sempre é fácil você fazer. E eu acho que a inveja está muito alicerçada justamente à não aceitação das diferenças. Se eu me comparo a você e quero ter o que você tem. E eu acho que a inveja do pênis, ela não é só feminina. Eu acho que os homens têm inveja do pênis. Vamos para o nosso terceiro caso. Manda casos. E por fim, a história da Mariana, 35 anos, professora de Florianópolis. Conheci o Paulo em um aplicativo de relacionamento. O papo já começou quente. Logo depois de dar match, a gente já estava trocando nudes no WhatsApp e fazendo sexo virtual. Quando a gente se viu pessoalmente, a química foi incrível. Passamos um fim de semana inteiro transando. O primeiro encontro deu tão certo que fizemos planos dele vir morar comigo dali a 6 meses. Ele veio e foi aí que começou o pesadelo. Aquele cara divertido virou um machista ciumento. Primeiro, me questionou se eu transava com todos os caras na primeira vez, como transei com ele. E depois foi só piorando. Ele me infernizou querendo saber se eu já tinha feito sexo anal antes e não sossegou até eu dizer com quantos caras eu já tinha transado. Quando eu falei, disse que eu era uma vagabunda. Passamos quase um ano assim, ele questionando o meu passado e o meu presente. Fiquei tão reprimida que parei de sentir vontade de transar com ele. Por mais irônico que seja, a mesma relação que começou por causa da minha liberdade sexual, terminou por causa dela também. Sexoterapia. Que relato interessante, né? E aí me vem aqui perguntar, Ana, onde é que o ciúme dialoga com a inveja dentro de um relacionamento? Então, eu acho que muitas vezes o ciúme, ele tem uma relação assim, o medo da perda na triangulação. Eu e tu, vem um terceiro que pode ameaçar isso. A inveja, ela dialoga com o outro no primeiro momento, né? Sou eu e o tu. Então, e o ciúme é o eu, o tu e o outro. Mas eu acho que a inveja, ela é prima do ciúme, né? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um parceiro que é bonito e pode ser invejado por outras pessoas, isso pode me gerar ciúme. Às vezes, eu digo que eu tenho ciúme, mas no fundo eu invejo você. A sua capacidade de ser sedutora, a sua capacidade de sorrir, a sua capacidade de ser admirada. Então, às vezes, vem como inveja, mas na verdade é ciúme. Ou, às vezes, vem como ciúme, mas na verdade tu tem a inveja do outro. A inveja tem muito isso, né?
ela tem essa coisa de eu projetar em você, de você ter alguma coisa que eu não consigo ter, e eu transformo isso porque eu quero te controlar diante daquilo que eu consigo fazer. Né? Que era o que ele fazia com ela, exatamente, essa história, né? Uma inveja da liberdade que ela tinha sexual. Né? Ele se aproveitou disso, gostou, mas depois, faz isso com todos, eu não sei, né? É ciúme, é um machismo, mas pode ter uma inveja também no meio, essa mistura de inveja com machismo, né? Total. E de novo, né, Brasil, as mulheres sendo julgadas pelo comportamento sexual ainda, 2020, Anitta sendo criticada pelo comportamento sexual dela, tipo, até quando? Eu acho que liberdade sexual é muito difícil de se alcançar, né? Eu acho que todos nós vivemos formatos dentro do nosso psiquismo. Quantos desejos você tem que você de fato realiza? Quantos desejos que você tem que você se vê, quantas fantasias você tem que você se vê fazendo, realizando, contando para a sua parceria, olha, é isso que eu tenho vontade. Nós somos muito, muito limitados. Então, o que vai fazer com que você produza inveja mesmo de quem vai lá e faz mesmo, que está afim, né? Se você pega, por exemplo, a pessoa rígida, que ela castiga, ela reclama do folgado, né? A pessoa é muito folgada. Na verdade, ela inveja a capacidade que o folgado tem, o privilégio dele de não fazer, de não se matar tanto quanto ele. Mas sim, aí, de não sentir culpa, né? Exatamente. E aí fica exigindo que ele se enquadre naquele grilhão que a própria pessoa se colocou, ao invés da pessoa também se permitir ter determinados privilégios. Então, eu acho que a gente ainda na questão sexual, a gente está, muito, mas muito invejoso, mas muito, quando as pessoas se expressam, né, de maneira livre. Ana, como, no fim das contas, como a gente faz para lidar com pessoas invejosas? O que fazer com as pessoas invejosas e com a nossa inveja? Eu acho que tem 3 caminhos para esse tipo de sentimento. Você tem a emulação, que seria a cobiça, que é usar o indivíduo que tem o que você não tem como modelo de admiração e seguir e ir atrás, falar assim, olha, eu vou, sabe, de inspiração, modelo de admiração, e você poder usar a cobiça de um jeito positivo e produtivo. Você tem um modelo, você pode se resignar à sua inferioridade, mas também não regredir, também não... tudo bem, pelo menos tu não faz mal a ninguém. Ou você tem o caminho da inveja, que é desejar que o outro não tenha aquilo que você não tem. Para mim, esse é o pior caminho. Eu acho que a gente é quase condicionado socialmente, se não biologicamente, a invejar. Mas a gente pode, ao longo do desenvolvimento, invejar menos, cobiçar melhor. Ana, você já quase começou, então vamos continuar com o nosso clímax. Clímax. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a inveja tem relação com a avaliação, né? É um tipo de dor psicológica, quando nos comparamos com os outros e nos sentimos em desvantagem. A gente aprendeu que ser invejado pode até ser motivo de um certo orgulho, mas invejar é admitir a mediocridade humana e assumir a nossa pequenez. A inveja é a irmã não terapeutizada da cobiça e prima medrosa do ciúme. Quanto mais performático for o sexo e convencionado a padrões, mais invejaremos os outros. A gente aprendeu para ter cuidado com esse bem feito, porque quanto mais você deseja desgraça alheia, menos lida com as faltas que talvez você nem saiba quais são. A gente aprendeu que no fundo, é o homem quem tem inveja do pênis e não a mulher. Aprendemos que você, eu e todo mundo somos merecedores, mas não especialmente merecedores. E a gente aprendeu que quanto mais preocupação você tiver com depositar a sua sexualidade na bolsa de valores da vaidade humana, amiga, mais afeita a depender do olhar do outro você está. Foi bom para você? E aí, Marta? Muito bom, foi muito bom para você? Foi ótimo para mim. E eu aprendi também uma coisa, que assim, a inveja, provavelmente ela diz muito mais da gente do que o outro que a gente inveja, né? Sem dúvida. Por isso que a gente,
não comenta essas coisas. Por isso que a gente fala da preguiça e da gula, mas não fala da inveja. Não é? É muito revelador. Marta, nesse momento a gente dá aquela dica legal para os nossos ouvintes relacionadas a sexo ou não, a inveja ou não. O que você tem para indicar para as nossas ouvintes queridas? Eu vou indicar uma série que tem a ver com o nosso papo de hoje, de inveja, admiração, amizade, altos e baixos de relacionamentos, que é uma série muito, muito boa, chamada Field, se escreve Field, né? Que é uma história sobre a Bette Davis e a Joan Crawford, a amizade delas no fim da vida, quer dizer, ao longo da vida toda, mas essa série conta delas ao fim da vida, quando elas fazem um filme que teria acontecido a Baby Jane. É uma série maravilhosa, estrelada pela Jessica Lange e pela Susan Sarandon, que fazem as duas atrizes já mais velhas. E ela é sensacional em termos de inveja, de amizade, de admiração, mas também de querer puxar tapete, assim, e elas dão um show, assim, é uma aula. De onde essa série? Olha, a série é do Hulu, que não tem ainda aqui, mas dá para baixar, e se não me engano, chequem, eu acho que tem na Fox, mas muito boa, as atrizes dão aula, e ganhou a melhor minissérie, se não me engano, no ano retrasado, ganhou o Emmy de melhor minissérie, assim, para mim teria ganho o Emmy de melhor minissérie da história, assim, é sensacional, e elas são maravilhosas, vale muito a pena ver, muito a pena ver. Anotado. E você, Ana, o que trouxe pra gente hoje? Olha, eu trouxe um livro da Hilda Rich, que eu adoro, né? Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Ela tem vários poemas, e poemas ela coloca sobre uma relação, né, da Ariana, que é uma mulher incrível, e ela vai desconstruindo através dos poemas toda essa construção da feminilidade passiva, da mulher que é histérica, que precisa dizer para todo mundo que ela tem. Então, são poemas lindos, e esses poemas depois foram cantados, e tem até um dos poemas que foi cantado pelo Zé Cabaleiro. Então, essa é a minha dica para esse episódio. Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Muito bom. A minha dica também é um livro. É um livro que tem a ver, pensei nele quando eu li o depoimento da autoestima e da relação com o corpo, que é um livro que chama Fome, da Roxane Gay. Não sei se vocês conhecem, Hunger, na versão em inglês. Gente, é um livro super impactante, chama Fome, uma autobiografia do meu corpo. Ela é uma mulher gorda, que conta, super inteligente, palestrante famosa, até americana, e que conta nesse livro como ela conviveu a vida inteira com o corpo gordo dela, como isso impacta diretamente na autoestima e nos relacionamentos dela. Mas, assim, as descrições, você consegue muito entrar nesse corpo e entender todos os dilemas, como legal. é... Muito legal. Uma vivência muito específica, né? É muito legal. Eu recomendo super. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela Globo Livros. Então é isso, gente. Estamos quase no fim da nossa série Pecados Capitais. Puxa vida. Menina, é pouco pecado. Último, mas não último da semana que vem. Spoiler, hein? Isso é spoiler. Semana que vem falaremos sobre luxúria, mas ainda não vai ser nosso último pecado capital. Olha, delícia. Eu quero mandar um beijo para o Tiago, que é o parceiro do Norton, que pediu um beijo ao vivo aqui, no áudio. Esperem pela luxúria, que a semana que vem nós vamos chegar no auge. Promete, é o auge. Dos nossos pecados. Marta, muito obrigada pela sua presença. Onde a gente encontra você? Bom, eu sou redatora sensacionalista do site de humor, então vocês me encontram, ou pelo menos o que eu escrevo lá no Sensacionalista. E eu acho que é basicamente isso, gente. Não sou muito Não é das redes sociais, não podemos te seguir e te invejar no Instagram? Mas de trabalho mesmo, não tanto. Só mesmo roteiros e o Sensacionalista. Perfeito. Muito obrigada, viu? Adorei, meninas. E aguardem, Sexoterapia volta na semana que vem. Até lá. Até.
Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colavicci. Coordenação, Juliana Carpanês.